Um dos mistérios que mais intrigam a humanidade diz respeito à construção das pirâmides do Egito. Como os cientistas explicam o fato de aproximadamente 3 milhões de blocos de pedra terem sido erguidos a uma altura de até 146 metros. E para piorar, cada bloco pesava entre 2,5 a 80 toneladas. Em 1968, o suíço Erich von Däniken publicou sua obra intitulada Eram os Deuses Astronautas. Nela, o suíço apresenta uma série de explicações sedutoras para o enigma que historiadores e arqueólogos não conseguem resolver. Quem construiu as pirâmides? Qual a finalidade de sua construção? Por que elas estão espalhadas pelos 4 continentes da Terra? E por que todas elas estão envolvidas num ar de mistério sobrenatural? Os segredos por trás das pirâmides. Egito. Uma terra de tesouros escondidos, segredos enterrados e perguntas sem respostas. Aqui se encontra o maior monumento da história da humanidade, ainda presente em nosso meio. A Grande Pirâmide suportou as intempéries por milênios e permanecem erigidas como um sinal para os habitantes deste mundo. Constitui o enigma, o paradoxo de todos os tempos. Mas quem construiu as pirâmides? E quais as ferramentas foram utilizadas para cortar enormes blocos de pedras e transportá-los pelas areias do deserto? Muitos historiadores e arqueólogos tentam dar uma explicação para essa indagação. A teoria mais aceita hoje defende que elas são túmulos de reis e que os blocos mais leves de arenito foram extraídos de pedreiras próximas, transportados por meios de trenós e elevados com a utilização de rampas e um sistema de gangorra. A maioria dos blocos de pedras utilizados na construção da Grande Pirâmide, a Pirâmide de Quéops, são de arenito e pesam cerca de 2,5 toneladas. Porém, os compartimentos conhecidos como câmaras do rei e da rainha foram revestidos com blocos de granito de 80 toneladas, extraídos de pedreiras que ficam a mais de 800 quilômetros de distância. O que os arqueólogos não explicam é como que blocos de granito, pesando 80 toneladas, foram recortados com precisão milimétrica, transportados por mais de 800 quilômetros, elevados a uma altura de até 146 metros, e encaixados de forma a não ser possível transpassar uma folha de papel entre suas fendas. E qual era a finalidade das pirâmides? Por que elas foram construídas? Geralmente, as pirâmides são constituídas por um monte de tijolos amontoados um sobre o outro, e são estruturas sólidas. São cópias grosseiras da Grande Pirâmide, e que foram usadas como lápides gigantescas para cobrir as tumbas de reis, ou serviam de templos para cultos. Mas a Grande Pirâmide do Egito é diferente de todas as outras pirâmides da Terra. Os historiadores afirmam que ela foi construída por volta do século 22, antes da era cristã. Ela é feita de pedras, e não de tijolos como as demais, sendo também a única não sólida. Há uma série de passagens e várias câmaras dentro dela. Sua construção antecedeu todas as outras pirâmides. Apesar dos historiadores afirmarem que a Grande Pirâmide é um túmulo luxuoso, ainda não foram encontrados nenhuma múmia ou restos mortais dentro dela. Tampouco há inscrições funerárias no lugar em que deveria estar o sarcófago. A Pirâmide de Quéops, também, é a única no mundo que é formada por 8 lados, ao invés de 4 como as demais.
Este fenômeno só pode ser visto do alto, e só se torna visível apenas 2 vezes por ano, nos fins dos equinócios da primavera e do outono. Como homens antigos conseguiram construir uma estrutura tão complexa que só se torna perceptível a partir de certa altura e apenas 2 vezes no ano. A Grande Pirâmide foi construída exatamente no centro de massa da Terra. Seus lados estão alinhados com os pontos cardeais da Terra, e a frente da estrutura se alinha com o norte magnético. A Grande Pirâmide também é a única a conter galerias e câmaras. Dentro dela, os construtores acrescentaram 4 poços, que se alinham aos eixos sul e norte, sendo que 2 destes poços estão alinhados milimetricamente com as constelações de Órion e Sírius. Os cientistas atuais afirmam que os 4 poços foram perfurados nos blocos de pedras antes destes serem encaixados em seus respectivos lugares. E apesar do perfeito alinhamento com os eixos norte e sul, e com as constelações mais importantes para os povos antigos, eles acreditam que os poços tinham como única finalidade servirem de ventilação durante a construção da pirâmide. Mas será que existe alguma outra razão para estes poços estarem alinhados com as estrelas? As pirâmides de Gizé foram construídas de forma a representarem o cinturão de Órion. Algo semelhante pode ser visto no complexo de pirâmides de Teotihuacan, na América Central, supostamente construídas pelos povos maias. Pesquisadores afirmam que a cada 26 mil anos, o topo da Grande Pirâmide se alinha com o centro de nossa galáxia, e que isso já aconteceu no equinócio vernal em 2141 a.C. Quando analisamos os fatos acerca da pirâmide de Quéops, chegamos à conclusão que o construtor da Grande Pirâmide conhecia todas as dimensões da Terra, e tinha um domínio de engenharia, astronomia e matemática, que seria impressionante até mesmo nos dias de hoje. A impressão que se tem é que os seus construtores não tinham poderes sobrenaturais, com certeza foram auxiliados por alguém que tem. Então, será mesmo que foram os egípcios quem construíram as pirâmides de Gizé? Hoje, cientistas já admitem que as pirâmides poderiam promover uma conexão entre os habitantes da Terra e seres extraterrestres. Teóricos acreditam que as pirâmides de Gizé poderiam gerar energia suficiente para tornar possível viagens pelo universo. Nos anos de 1977 e de 1987, o engenheiro eletrônico Joe Pa passou 2 noites no topo da Grande Pirâmide, realizando experimentos científicos. Após suas experiências, Pa concluiu que um modelo de pirâmide, quando colocado em rotação sobre seu próprio eixo e aplicado uma corrente magnética alternada, poderia gerar um campo energético ao redor em formato de bolha, capaz de bloquear todos os tipos de radiação eletromagnética conhecidos, e até mesmo os raios gama. Até hoje, ainda não foi descoberto outra forma de energia capaz de bloquear os raios gama. Joe Pa também descobriu que ao gerar o campo energético, o modelo de pirâmide suprime a gravidade e passa a se mover alinhado na direção da constelação de Órion. Se as pirâmides eram tumbas luxuosas, então, o que inspirou os construtores? E de onde eles tiraram tal modelo? Há tempos, as escrituras sagradas nos dão preciosas dicas do que as pirâmides representaram no passado. Naquele tempo, o Eterno terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Todo-Poderoso, junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos, na terra do Egito. Isaías, capítulo 19, versos 19 e 20. Os escritos apócrifos revelam que por ocasião do arrebatamento de Enoque, este teve que viajar em um grande cavalo que se movia no ar, durante 7 dias, antes de chegar ao local de onde foi levado aos céus em carruagens de fogo. Azar, capítulo 3. Enoque levou 7 dias para se dirigir até a base de lançamento, de onde ele deu início à sua viagem espacial. Seria a Grande Pirâmide uma base de lançamento para viagens espaciais? De acordo com a análise acima, chegamos a 3 hipóteses diferentes. A primeira hipótese é que as pirâmides de Gizé
constituiu uma base utilizada para viagens interestelar. A segunda hipótese é que a Grande Pirâmide tenha sido construída pelos guardiões rebeldes, numa tentativa de retornar aos céus, antes de serem aprisionados, como está descrito no livro de Enoque. Neste caso, a Pirâmide de Gizé poderia ser uma espécie de Torre de Babel. E a terceira hipótese é que as pirâmides sejam apenas cópias dos objetos que foram utilizados para transportar os seres celestiais a este planeta, e que levou Enoque ao céu. Nesse caso, a pirâmide de Quéops seria o projeto mais elaborado de todos. Isso justificaria o fato de as pessoas acreditarem que, sendo sepultadas dentro de uma pirâmide, estaria mais próximo da vida eterna. Também esclareceria o fato de serem encontrados por todo o mundo pirâmides contendo em seus topos alguma espécie de templo, de onde se acreditava ser mais fácil manter contato com seres de outros mundos. Ainda não temos o conhecimento necessário para desvendar todos os mistérios por trás das pirâmides. Mas uma coisa podemos afirmar: se os reis egípcios fizeram questão de serem sepultados em pirâmides, sonhando com a partida para uma vida eterna, se este modelo de estrutura se espalhou por toda a Terra, sendo utilizadas para invocar os deuses, e se pessoas dispuseram de grandes recursos, tempo e mão de obra para construir estas estruturas complexas, é porque eles testemunharam algo grandioso acontecer. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários.